Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula do Zampar. Agora falando de tecidos vegetais, começamos a trabalhar a anatomia vegetal. Sejam bem-vindos, espero que assistam direitinho, participem, façam os exercícios, as atividades propostas, para que a aprendizagem seja cada vez mais significativa. Para a gente começar a aula de hoje, eu quero trazer a definição de tecidos vegetais. Vamos lá? Muito bem. Aqui eu trago, então, a definição do termo tecidos. Isso vale tanto para vegetais quanto para animais. Um tecido é, por definição, um conjunto de células que se agrupam para desempenhar uma determinada função no corpo do vegetal ou do animal. Nós vamos falar de vários tecidos aqui, xilema, floema, parênquima, colênquima, mas hoje, para não confundi-los tanto, nós vamos prestar atenção em 4 tecidos, que são aqueles que fazem parte de 2 grupos, o grupo dos pró-meristemas e o grupo dos meristemas primários. Aqui nós temos uma característica importante que diferencia esses 2 conjuntos de tecido. Os pró-meristemas, eles possuem as chamadas células iniciais, que são células totalmente indiferenciadas. O que é uma célula indiferenciada? É aquela capaz de se diferenciar e originar qualquer outro tipo de célula. Então, o pró-meristema é uma célula totipotente, como seriam as células tronco dos animais, tá certo? Então, aqui, dentro dos pró-meristemas, a gente vai ter apenas um grupo de tecidos que recebem esse mesmo nome, pró-meristemas. Na sequência, esses pró-meristemas eles vão começar a sofrer uma pequena diferenciação e começar a executar funções mais específicas. Quando eles começam a executar essas funções mais específicas, seja de revestimento, de condução de seiva ou ainda de preenchimento, nós dizemos que eles já se transformaram nos meristemas primários. Então eles já vão ter células chamadas derivadas. Derivadas do quê? Derivadas das células iniciais. Células derivadas são aquelas que já têm um certo grau de diferenciação. E aí nós vamos ter 3 meristemas primários para aprender nessa aula. Os meristemas primários são chamados de protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Na próxima aula a gente vai ver a continuação desse esqueminha de flechas aqui. Daí a gente vai ver quais tecidos são originados a partir de cada um desses. Eu já vou comentar um pouco na aula de hoje, enquanto estiver falando das funções de cada um, e na aula que vem a gente começa a explorar os próximos tecidos dos vegetais. Vamos lá? Eu quero fazer primeiro uma definição de termos aqui com vocês. Por que esse nome, meristemas? Meristemas é uma palavra que origina-se do grego meristo, que significa dividir. Então são os tecidos responsáveis pelo crescimento da planta. Como vocês já sabem, nós já abordamos isso na primeira aula de anatomia, nas plantas nós temos 2 tipos de crescimento. O crescimento primário ou apical, que é o crescimento responsável pelo comprimento do vegetal, pelo crescimento em altura, e o crescimento secundário, que é o crescimento responsável pela espessura, pelo crescimento em espessura de alguns vegetais, que a gente já viu na aula passada. Portanto, os meristemas primários que nós vamos ver na aula de hoje, eles são responsáveis pelo crescimento primário. Lembrando que crescimento primário ocorre com todas as plantas, de todos os grupos, em todos os tecidos. Portanto, em todas as plantas nós teremos os meristemas primários que nós vamos estudar na aula de hoje. Numa outra aula nós estudaremos os meristemas secundários ou laterais, que são responsáveis pelo crescimento secundário. Lembrando que crescimento secundário só ocorre nas gimnospermas e nas angiospermas dicotiledôneas, apenas nos caules e nas raízes. É importante lembrar disso. Bem, gente, aqui eu trago 2 imagens
que vocês precisam começar a se familiarizar. As aulas de anatomia serão todas assim. Nós vamos utilizar dessas imagens. Essas duas eu retirei do livro do Raven, que é o livro de Biologia Vegetal. As próximas são fotografias do laminário de Anatomia Vegetal do laboratório lá do Integrado. Então, as próximas são todas fotos autorais que eu fiz utilizando uma câmera acoplada ao microscópio. Aqui a gente tem um monte de células de formatos dos mais diferenciados possíveis, originados a partir de uma coloração. E aqui a gente consegue observar bem as paredes celulares, como a gente já tinha feito essa observação nas primeiras aulas lá de biologia celular, e na maioria delas a gente consegue observar também os núcleos. Do lado esquerdo aqui a gente tem um ápice de caule, a pontinha do caule ela vai ter essa estrutura, daqui a pouco a gente entende o que tem em cada uma delas, e do lado direito a gente tem o ápice de uma raiz, e depois a gente estuda também o que nós temos nesse ápice dessa raiz. Vamos lá? Começando pelos promeristemas ou meristemas apicais. Os meristemas apicais são esse conjunto de células que fica bem aqui no ápice do caule dessa planta e que também vai estar lá no ápice da raiz, depois eu mostro. Aqui, gente, a gente tem o ápice do caule de um Plectranthus, que é um boldo. E a gente consegue observar bem essa diferença destas células, que são um pouco mais escuras, percebam, para as demais. Vamos reparar exatamente nesse quadradinho aqui. Eu vou ampliar esse quadradinho para a gente observar as características dessas células. Estão aqui. Então, eu já deixei listado aqui do lado, vocês podem observar que os meristemas apicais ou promeristemas são aquele conjunto de células de tamanho pequeno, são as menores células do corpo da planta. O formato dessas células é mais ou menos isodiamétrico, ou seja, elas têm mais ou menos mesma largura e mesma altura, são mais ou menos cúbicas ou arredondadas nas bordas. A parede celular destas células é apenas aquela parede primária e ela é uma parede fina. Por quê, gente? Essa célula está em constante divisão celular. O tempo todo ela está se dividindo justamente para promover o crescimento desse vegetal. O citoplasma dessas células é bastante denso, por isso que na foto anterior aquele conjunto de células estava um pouco mais escuro na foto, justamente por o citoplasma ser um pouco mais denso, por não haver grandes vacúolos, os vacúolos são pequenos e normalmente eles têm mais de um vacúolo em cada célula, e o núcleo, como a gente pode observar aqui na foto, ele é bem grande, ele está ocupando boa parte da célula, e isso também tem a ver com a característica dessas células de estarem em constante divisão celular. Então elas estão constantemente ou passando pela mitose ou duplicando o seu conteúdo genético na intérfase para dar origem a novas células. Essas aqui são as células iniciais dos meristemas apicais. Elas vão sofrer uma diferenciação e originar os meristemas primários. Então aqui, novamente, a mesma imagem, aqui identificando os promeristemas e aqui já mostrando os outros 3 meristemas primários que nós temos para estudar. Vamos ver cada um deles. Começando pela protoderme. A protoderme, gente, que lembrando já tem células derivadas. Por que elas já são células derivadas? Porque são essas células que ficam na superfície do tecido. Aqui também, aqui tudo. Todo o ápice do caule, ele é contornado pela protoderme. E isso tem a ver muito com a função que a protoderme vai desempenhar no corpo da planta, que é uma função de revestimento dessa região dos tecidos, mas principalmente a protoderme como meristema, ela vai originar um tecido. Qual tecido que a protoderme vai originar? A epiderme, que é o tecido de revestimento dos vegetais em crescimento primário. Então toda folha, por exemplo, vai ter uma epiderme, que é uma camada de células de revestimento derivada
da protoderme. Feito? Então, protoderme, revestimento, origina a epiderme. O segundo conjunto de células derivadas aqui dá origem ao meristema primário chamado procâmbio. Ó, o procâmbio mal dá para diferenciar aqui nessa região, tá, gente? São essas células que, na verdade, elas são um pouquinho mais alongadas e elas já começam a desempenhar a função de transporte de substâncias no corpo do vegetal. O procâmbio vai originar os tecidos de condução, os tecidos vasculares, xilema e floema. Então aqui o procâmbio só vai ocorrer de pteridófitas para frente. Nós não vamos ter esse tecido lá nas briófitas que não tem o tecido vascular. Todas as plantas vasculares terão então o procâmbio que vai originar o xilema e floema primários e serão responsáveis pela condução de seiva nos vegetais. Por último, a gente tem essas células bem grandes aqui, que ficam logo abaixo dos promeristemas, ó. Elas já estão aqui ocupando os espaços, e essa é uma das funções do meristema fundamental, que é preencher espaços e originar os tecidos que farão esse preenchimento de espaços. Então, o meristema fundamental vai originar o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. Parênquima relacionado com várias funções, além do preenchimento, que depois a gente vai ver. Colênquima e esclerênquima mais relacionados à sustentação do corpo do vegetal. Então aqui a gente tem o terceiro meristema primário, que é o meristema fundamental. Observamos isso aqui no ápice de um caule. Mas a pergunta é, como fica isso na raiz? Primeiro que a gente vira de ponta cabeça, mas a gente vai ter novamente aqui, ó, nessa região, as células iniciais, os promeristemas. Da mesma forma que no caule, os promeristemas vão originar, vejam, o procâmbio, que aqui está, ó, ele faz essa estrutura em formato de U. O procâmbio depois vai originar xilema e floema, que também da mesma forma. O meristema fundamental, que aqui está, aqui e aqui na região central, e que da mesma forma originará esclerênquima, colênquima e parênquima. A protoderme que está aqui, vejam, observem que a protoderme nas raízes, ela não é o tecido mais externo. Então aqui a gente tem uma característica marcante do ápice das raízes. O que é? No ápice das raízes a gente tem essa camada de tecido, vejam, essas células mais escuras aqui, mostrando inclusive que são células mortas, que estão, na realidade, protegendo o ápice da raiz. O ápice é uma estrutura muito frágil. Como ele tem que perfurar o solo durante seu crescimento, então ele tem essa camada protetora chamada coifa ou calíptra, constituída por estas células mortas que vão conferir proteção ao ápice da raiz. Então, essa coifa ela vai ficar externamente à protoderme e também vai ficar externamente à protoderme o tecido que origina a coifa, que é o caliptrogênio. Caliptrogênio está aqui, ó, em toda essa região, logo abaixo da coifa. O que ele vai fazendo? Ele vai se dividindo, também é um meristema, então ele vai se dividindo e conforme as células vão ficando mais próximas da extremidade, elas vão morrendo para promover a proteção para o ápice da raiz. Esses são os tecidos, os meristemas primários. Então, relembrando, aqui a gente tem os promeristemas, compostos de células iniciais, os meristemas primários, que são protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Certo? Muito obrigado.